Quer? O que você quer? Isso aqui que você quer? Biscoito. Olha você entrando no vídeo. Quer o café da manhã? Então vai. Bom dia pra você também, né? Oi, gente, mais uma semana, mais um comentário aqui no canal Professores do Brasil. Bom, eu tô trazendo para cá, com certeza, o tema mais falado das últimas semanas aqui na internet, nos noticiários, em todos os lugares, até nas conversas de bar, que é a questão amazônica, que é o que está acontecendo nesse exato momento no território de floresta equatorial brasileiro, que é uma explosão de queimadas que vem sendo marcada de início pelo chamado Dia do Fogo, que começou em Rondônia e que investigações vêm, né, já levantando que foi algo realmente marcado, definido por agricultores da região e que está consumindo uma parte considerável da floresta amazônica. E aí, nesse momento, você já deve estar pensando, né, que troço chato, todo mundo falando sobre isso, né, como, por exemplo, o tiozão que eu vi na padaria no domingo, conversando com a Caixa, dizendo que sempre houve queimada na Amazônia, sempre houve desmatamento na Amazônia, e ninguém falou nada, ninguém falava nada, só agora que está implicando com o Bolsonaro e tal. Então, vamos lá, vamos tentar trazer para cá um pouco mais de informação, até para tentar ajudar aí os tiozões pelo Brasil afora, porque, em primeiro lugar, apesar de não ser um tema que está totalmente relacionado à educação, ele diz muito sobre a nossa cultura. Então, para mim, é um tema muito importante a ser tratado aqui, principalmente pelo fato da minha área de atuação ser a geografia. Então, em respeito aos meus colegas da geografia, em respeito aos meus alunos, em respeito aos meus professores da universidade, eu estou trazendo sim esse tema para ser comentado aqui. E aí, para quem está achando realmente que esse assunto está batido demais, e também para aqueles que vêm dizendo de forma muito correta, mas muito correta mesmo, que a Amazônia já vem passando por isso há muito tempo, eu posso dizer que tudo isso vem acontecendo há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Afinal de contas, os problemas que a Amazônia tem, desde, por exemplo, lá do século XIX, se não me falha a memória, quando sementes de seringueira foram levadas da Amazônia e que, né, feriram mortalmente nossa produção de látex. Então a gente está falando de um caso de biopirataria, além, é claro, dessa ocupação predatória, de exploração de madeira, de desmatamento e queimada. Isso é coisa muito antiga. Apesar dessa questão amazônica ser bastante antiga, pela primeira vez ela é motivada por palavras do presidente da República. Para quem se lembra muito bem do período de campanha, o nosso... Ele está passando o carro do ovo. Como eu ia dizendo, para quem se lembra do período de campanha, o candidato, até então o candidato Bolsonaro, disse várias vezes que quando ele fosse presidente não teria terra para índio. Ele disse que achava um absurdo tantas áreas de reserva e que elas impediriam o desenvolvimento da economia brasileira, né? Como se toda a economia brasileira estivesse embaixo do solo amazônico ou se estivesse relacionada a essa expansão do agronegócio, que, por outro lado, né, pode se expandir para a quantidade absurda de terras que a gente tem paradas para especulação. Isso sem falar, né, da quantidade enorme de terras griladas que a gente tem pelo Brasil. Mas eu não quero me focar na figura do presidente, nem nas palavras do presidente. Eu quero trazer aqui dados de um professor de geografia. Eu quero falar como professor de geografia, ok? Sobre o que pode acontecer se o ritmo de destruição da floresta chegar a um ponto, que é aquele ponto que a gente costuma dizer que é o ponto sem retorno. Para quem não sabe o que significa ponto sem retorno, é aquele ponto de destruição de um meio no qual ele não tem mais capacidade de se restaurar naturalmente. E aí, como a visão de desenvolvimento desse atual governo parece ter parado lá atrás, nos anos 70, numa época em que ainda não se discutia
tanto a questão da agressão ao meio ambiente. Afinal de contas, a primeira ação das Nações Unidas para discutir a questão ambiental foi a Conferência de Estocolmo, de 1972, e que não gerou resultado nenhum. Na verdade, o resultado que gerou foi um confronto entre as nações desenvolvidas que admitiam toda a sua agressão ao meio ambiente e recomendavam que as nações de desenvolvimento parassem de se desenvolver, e as nações de desenvolvimento que começaram a dizer que precisavam se desenvolver a qualquer custo. Então parece que todo o nosso governo, a cabeça do nosso presidente está parada nessa época. Aliás, a cabeça do nosso presidente está parada nos anos 70, né? E toda hora a gente se vê diante de discussões que já tinham saído há muito tempo, né, dos noticiários, que já tinham saído até das conversas de bar. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, como é que funciona a dinâmica de circulação de ar no território brasileiro e também de circulação de umidade. E o que pode acontecer, inclusive, para o próprio agronegócio, que o presidente diz querer estimular com essa invasão do território amazônico, caso a gente realmente tenha chegado a um ponto sem retorno para a floresta equatorial. E aí eu vou tentar ser bem didático da forma que eu faço com os meus alunos e vou te pedir que preste um pouco de atenção para as imagens que eu vou mostrar a partir de agora. Bom, essa primeira imagem aí está mostrando a dinâmica das massas de ar que regulam o clima no Brasil, que interferem no clima brasileiro. Está aqui, né? Essas são as massas, e aí a ação delas tanto no inverno quanto no verão, né? Aqui, nesse exato momento, nós estamos em agosto, no inverno, a gente está tendo a ação maior dessa massa aqui, que é a massa polar atlântica, tá? Tá aqui a massa polar atlântica, e também a ação da massa tropical atlântica, que leva bastante umidade, né? O que tende a empurrar a umidade para todo esse território. Então aqui está essa massa tropical atlântica. E aqui ao longo de toda essa faixa litorânea, o que a gente tem são serras, e essas serras, né, esse relevo impede a passagem da umidade que vem do oceano, e isso aqui vai dar tanta importância para essa massa que está aqui, essa massa equatorial continental, porque ela, junto com essa massa, que é a massa equatorial atlântica, vão empurrar bastante umidade para dentro do território brasileiro, e essa umidade que não passa através da massa tropical atlântica. Bom, então nesse exato momento nós estamos no inverno, é um período, né, mais seco, em especial para essa área que eu estou mostrando aqui, que é a região centro-oeste. Então esse é o período de seca no centro-oeste, tá? E aqui a gente vai ter toda uma série de queimadas que vão acontecer de forma espontânea, porque essa área fica realmente bastante seca. E também é um período de menos pluviosidade, ou seja, um período de seca para a região amazônica. Só que não dá para comparar o que é seca na região amazônica com o que é seca na região do centro-oeste. E aí, pensando no verão, aqui está a massa equatorial continental, e ela age empurrando umidade, como vocês estão vendo aqui, né, para todas essas áreas do território brasileiro, né, áreas essas que não recebem tanta umidade pela ação da massa, como eu falei,essazinha aqui, né, a tropical atlântica, que durante o inverno se estende até lá em cima, né, no Nordeste, mas que não passa para essa área, por exemplo, aqui, né, o sertão, graças à presença do Planalto da Borborema, que está aqui, que contém a passagem dessa umidade. Então isso dá uma importância muito grande, isso que vocês estão vendo, dá muita importância a essa massa aqui, já que é ela que vai trazer, ó, ao sertão aqui, que vai trazer umidade para o sertão. Além de trazer a umidade da Amazônia para o sertão, ela também vai trazer essa umidade, empurrar essa umidade para o centro-oeste e para todo o centro-sul do país. E uma outra imagem que eu quero que vocês deem uma olhada diz respeito ao avanço dessa umidade que é empurrada pela massa equatorial continental,
que é um fenômeno conhecido como rios aéreos ou rios voadores. Bom, galera, aqui o que a gente tem são chamados rios voadores. É toda uma dinâmica de transferência de umidade que vem desde a floresta amazônica até, né, se espalha, né, por toda essa área de floresta, a começar, né, com a evaporação que vem do oceano, empurra a umidade para a floresta, e essa umidade que vem da transpiração, da evaporação do território amazônico, no primeiro momento ela vai se estendendo para o sul, tá? Tá aqui, ó, nuvens avançam trocando umidade com a floresta, e ela vai se estendendo do sul. No primeiro momento, essa umidade é retida, né? Ó, começa lá no oceano, passa pela floresta e depois se estende até que parte dessa umidade fica retida aqui próximo aos Andes e vai alimentar a bacia, né? Aqui a gente tem a cabeceira que forma o Rio Amazonas e que forma toda essa bacia do Rio Amazonas. Beleza? Então, é essa água que vai sair da floresta que vai retroalimentar a própria região, né, através daqui do Rio Amazonas. Mas essa água não fica parada aqui, né? Ela vai seguir em frente e vai se expandir pelo centro-oeste e se expandir até chegar ao sul do Brasil, ao sul e ao sudeste, ou seja, ela se expande por todo o centro-sul, atingindo até mesmo a faixa aqui, né, bem mais ao sul. Aqui a gente tem, né, ela vai chegar até o Paraguai e Uruguai, trazendo toda essa umidade. Mas o mais importante nessa história toda é que, trazendo umidade para o centro-oeste, aqui, né, para o centro-oeste, para toda essa parte que também é composta pelo Oeste Paulista, né, pega um pouco de Triângulo Mineiro, pega Oeste Paulista e pega aqui, ó, o noroeste do Paraná, pega justamente a área onde a gente encontra hoje a maior concentração do agronegócio brasileiro. Então, o que a gente pode ter como resultado dessa história toda não só esse agronegócio que quer se expandir pela Amazônia não conseguindo avançar em função da falta de umidade que pode ocorrer ali, e também com o cessar dessa dinâmica de transferência de umidade que vem em função dos rios aéreos, afetar bastante o agronegócio do sul, do sudeste e do centro-oeste. Ou seja, é uma visão muito limitada, é uma visão de uma época em que estudos ambientais não eram feitos da maneira que são feitos hoje. Essa visão desenvolvimentista desse governo é uma visão de uma época que não se discutia a destruição do planeta a longo prazo, porque a grande preocupação era com a destruição do planeta a curto prazo através de uma guerra nuclear. Então, a visão científica vem sendo negada em função de um apoio ao agronegócio do norte. Porém, com o desmatamento, se nós chegarmos a um ponto que não dá para voltar, o que a gente vai ter como resultado é a inviabilidade do agronegócio no norte e nas áreas onde esse agronegócio atua hoje com muita força, com muita importância para a economia brasileira, que são o centro-oeste, a área de Cerrado, o oeste paulista e também o noroeste do estado do Paraná e toda a região sul. Quer dizer, é uma ação que se diz de estímulo ao agronegócio do norte, mas que pode detonar com todo o agronegócio do território brasileiro. É assim que a gente, né, avalia a coisa do ponto de vista geográfico e principalmente com uma visão para o futuro. Um futuro que não é o futuro que se pensava nos anos 70 e 80. Aliás, eu me lembro muito bem
de algo que eu sempre falo para os meus alunos. Em 1982 eu entrei num cinema e fiquei admirado ao assistir um filme chamado Blade Runner, em que se projetava para 2019, esse ano que a gente está agora, carros voadores. E hoje a gente está aqui, tendo que trazer de novo, depois de tanto avanço científico, depois de tanto avanço no ensino das dinâmicas relativas ao clima brasileiro, tendo que trazer de novo essa discussão para cá e enchendo o seu saco, você que não aguenta mais que se fale sobre a Amazônia. Justamente é esse ponto que nós chegamos. Depois de projetarmos carros e skates voadores lá nos anos 80 para essa época em que nós vivemos hoje, nós estamos aqui discutindo a importância das vacinas, discutindo se o aquecimento global existe, discutindo a importância de preservação da floresta equatorial. E eu não vou entrar na questão geopolítica, ok? Vamos deixar isso para um outro papo, para um outro momento, ou para os vídeos lá que eu faço no Instagram toda semana, né, para o IGTV, que é onde eu falo um pouco mais de política, não necessariamente da educação. Aqui eu estou falando como um geógrafo e professor de geografia que considera que é muito importante esse tipo de informação. Se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte: se inscreve aí no canal, divulga esse vídeo para as pessoas que você conhece. Vamos passar a informação, uma informação científica e não com base em blá 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 de redes sociais. Então vamos tentar fazer a ciência prevalecer e vamos levar essa necessidade de preservação da floresta amazônica a um ponto final, onde a gente tenha consciência, se não plena, mas pelo menos da maioria dos brasileiros a respeito disso. Valeu? Então fico por aqui, esse foi o comentário dessa semana. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço para você. Tchau.